Continuando, estamos aqui no segundo vídeo da série, eu e o André. Nós estamos conversando um pouquinho sobre ESG agora. No vídeo anterior a gente falou sobre o E do ESG. E agora a gente vai falar sobre o S. Nossa, essa é pegada, polêmicas. Bom, para introduzir o assunto, né, dar o gancho aqui, vou de geóloga técnica para dar o gancho para o advogado. O que a gente percebe na mineração, né? Na verdade, como todo negócio, a gente faz uma análise de risco do negócio. Sim. Né? É um negócio, tem que dar retorno e a gente quer entender onde que estão os gargalos ali do negócio para aquilo não dar errado, né? E, infelizmente, aí nós sabemos que a parte social, ela pode ser uma coisa muito legal, deveria, né? Positiva, incorporada, mas na maioria dos casos isso vira um problema, um risco para o negócio. Né? E a licença de operação, ela, consequentemente, ali a licença social, né? Que não é de fato uma licença, né? Um papel. Uma autorização digital. Uma autorização digital reconhecido no GovBR, não funciona assim. Ela está ali embutida conceitualmente na questão da licença da operação, ou mesmo nas outras licenças, né? Ela foi apontada já há anos consecutivos, né? Mais de 4, 5 anos consecutivos, como um dos principais riscos da mineração. Então a gente sabe que isso pode causar um grande impacto ao negócio. Né? Então, tá lá lindo, maravilhoso, eu tenho reserva, minério de ferro, super pesado aqui, né? Posso ter cobre, eu tenho minério, eu tenho estrutura, eu tenho bem e eu não consigo tirar. Porque a gente tem esse Szinho aí, né? Que na verdade ele deveria estar entendido dentro do contexto do ESG incorporado, trabalhado, estudado para um maior retorno a todos os envolvidos, e ele é um dos envolvidos, né, no negócio, mas não é bem o que acontece. E aí eu quero, de novo, sua opinião, sua vista positiva, vista negativa, estudo de caso, não precisa ser sempre legal, nem sempre ruim, mas uma caminhada aí pelo S. Essa questão da sociedade, né, da relação da sociedade com a mineração é muito interessante. É um tema muito sensível, mas ao mesmo tempo muito interessante. O nosso código de mineração é um código de 1967, né? Ou seja, aproximadamente 20 anos antes da nossa Constituição, atual Constituição, que é de 1988. Naquela época, né, em 1967, até um pouco antes, nós estávamos ainda numa sociedade em que se buscava consolidar os chamados direitos sociais, que é o direito ao emprego, o direito à moradia, o direito a uma condição de vida digna a partir do trabalho, enfim. Então não se discutia meio ambiente. Não se discutia não se discutia meio ambiente, não se discutia o impacto de determinadas atividades para o meio social. O que se discutia é o quê? Acesso ao emprego. Era essa que era a discussão. E isso vigorou por décadas, muitas décadas. Recentemente, é que começou a se discutir o quê? A relação empresa, recentemente, eu quero dizer de uns 25, 30 anos para cá, né? Começou a se discutir um pouco mais a relação da empresa, da atividade empresarial com a comunidade. Claro, acaba se pagando um preço decorrente de um passado em que isso não havia uma preocupação com a relação com a comunidade. Então nós temos ali um primeiro momento da mineração, e aqui falo agora especificamente em relação ao carvão, em que a ideia é o quê? Era produzir riqueza a partir da extração do minério. Não se tinha a dimensão de que o meio ambiente, ao ser tão impactado, não haveria uma regeneração tão rápida, né? Na verdade, isso poderia prejudicar não só as presentes gerações, como as futuras gerações, coisa que hoje está consagrado no artigo 225 da Constituição, como um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pela sociedade, mas isso não existia. Então, claro, né, as comunidades, num primeiro momento felizes com a atividade empresarial, porque gerou emprego, gerou renda, gerou riqueza, a médio e longo prazo sentiram os efeitos negativos decorrentes dessa mineração sem controles maiores, né? Então a gente vê hoje, infelizmente, ainda existe, né, um impacto muito grande relacionado a casas, edificações próximas à mineradora, né, com rachaduras, né, em decorrência da movimentação da terra. A gente vê corpos d'água, infelizmente, poluídos em decorrência de uma prática mineradora que no passado não teve essa preocupação. Então há necessidade do que hoje? Demonstrar para a comunidade que esse passado não é o que se pretende para o hoje e para o amanhã.
né? Que as empresas estão investindo em qualidade ambiental. Até porque, né, Marcela, senão elas não ficariam mais no mercado. Não haveria mais mercado. Então a gente tem hoje um problema sério na nossa região, especificamente Criciúma, da dificuldade de comunicação, né? A gente aqui está falando do quê? De uma comunicação entre a empresa, foge até um pouco da nossa área, né? Sim. Um pouco dessa comunicação da empresa com a comunidade. A gente sabe que existem instrumentos que obrigam até, né, a oitiva da comunidade, por exemplo, os EIA-RIMAs, né? Quando uma determinada atividade é submetida ao estudo de impacto ambiental, submetida ao relatório de impacto ambiental, ou estudo de impacto de vizinhança. Sim. Então, nesses casos, há necessidade de chamar a comunidade, mas infelizmente a gente vê que os representantes não vão bem preparados. Eles esgotam as suas análises em aspectos técnicos e muitas vezes esquecem de abordar o humano, né? E isso é muito importante quando a gente fala da relação comunidade com a empresa. Por quê? A atividade é importante, a atividade é indispensável, não existe mundo sem mineração, ao menos não por enquanto, e imagino que a nossa geração não verá isso, né? E nem as próximas. Então, se a atividade é necessária, há que se o quê? Há que se desenvolvê-la de forma sustentável e que a comunidade, de certa forma, participe, se sinta partícipe dessa atividade. Não só pela geração de empregos, né? Mas não, pelo fato de que a empresa pode trazer desenvolvimento para a região de uma forma geral. Desenvolvimento significa o quê? Mais escola, né? Postos de saúde, ruas pavimentadas. Ou seja, uma atividade empresarial bem desenvolvida pode causar um impacto muito positivo na comunidade. É questão da forma como isso é comunicado. E infelizmente a gente ainda vê uma má comunicação. Quando ela existe, é maravilhoso, né? A gente tem casos a nível de Brasil maravilhosos em que a comunidade compra a empresa, vê o quê? Vê os benefícios diretos, não apenas econômicos, né? Então esse é um desafio que a gente também quer levar para os locais em que a gente está conversando, hoje aqui com essa possibilidade de estar aqui conversando com você e por aí vai. A gente tem um país continental e que há uma necessidade de cada cantinho saber que existem umas especificidades que devem ser trabalhadas. Isso. Eu acho que é isso, André, assim, fechou de forma perfeita, né? Não pode ser um proforme, né? Então, é assim, o negócio é mineração, é assim que faz com a sociedade. O negócio é um condomínio, é assim que faz com a sociedade. Isso aí. Tem que ter um respeito, né? Eu sempre falo assim, é realmente a casa do outro, né? Assim, você não chega na casa dos outros, põe o pé na mesa. Exatamente. Não faz, né? Então, assim, eu acho que quando a gente, se for me perguntar ali, né, do E, do S, do G, né, aonde que, já que foi apontado como um dos principais riscos, né, o primeiro risco, e aí, claro, né, você muito bem colocou, houve um momento, e eu acho que houve um momento por o óbvio, ele é óbvio 30 segundos depois que alguém fala, então por mais que fosse óbvio que não poderia fazer aquilo, né, a minha visão sobre a falta de responsabilidade ambiental é assim, você não vai na sua casa ficar, comer um chiclete, deixa eu colar embaixo do sofá, né? Isso aí. Deixa eu pegar joga aqui no chão. É isso aí. Você não faz isso na sua casa, né? Pensando no planeta que seja, você não vai ficar propositalmente sujando, né? Poluindo, destruindo, quebrando parede, etc. Então eu acho que o S, ele meio que recai sobre o óbvio. O E, ele meio recai sobre o óbvio nisso. Agora o S, ele meio que recai sobre aquela coisa de eu moro com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão e com a minha tia e cada um ali tem a sua dinâmica, né? Como que eu vou continuar morando com todo mundo, né? Um já tá mais surdo, que assiste televisão mais alto, outro dorme mais tarde, outro acorda mais cedo, um fica no quarto. Como que eu vou conseguir, né, conviver de forma respeitosa, né, ali e que realmente dê um retorno, que a casa funcione, né, que tudo aconteça com essas diferenças, né, esses entendimentos. E eu acho muito importante sempre fazer essas pontuações, sabe? É claro que tem um ranço social em relação à mineração, né, e assim, ninguém tá se eximindo, né, ninguém tá de responsabilidades, né, de todos os aspectos, né, desde de catástrofes, como a gente viu aqui em Minas, como esses passivos que a gente vê em Criciúma e outros tantos casos, né? O mercúrio no garimpo, né? A gente sabe que isso existe. Sim.
Mas, volto a dizer, né? A discussão deveria ser sobre como e não o que ocorreu. O que ocorreu. O que ocorreu se responsabiliza. O como é como agir melhor daqui em diante. Daqui em diante. Então, acho que isso fecha um pouquinho aqui da nossa conversa em relação ao S. De novo, tem muito a ser dito, né? São opiniões, né, aqui de pessoas envolvidas nos setores com formações distintas. Acho que seria enriquecedor trazer outras coisas. Ninguém é dono da verdade. Mas para o próximo vídeo, já que nós falamos sobre S, fique esperto, que tem o G agora. É isso aí, até lá. Tá lá.